Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Quem vos fala é o pastor Mesaque, a paz a todos. Hoje entramos no nosso quarto e último dia de exposição e meditação do livro de Neemias. E meditaremos nos capítulos 11, 12 e 13. E antes de começarmos, vamos agradecer ao nosso Senhor por mais um livro concluído. Senhor Deus e Pai, estamos nesta manhã em Tua presença. Nós queremos Te louvar, nós queremos engrandecer ao Teu nome, exaltar ao Teu nome, pois Tu és um Deus fiel, um Deus poderoso. Louvamos a Ti por mais um dia de vida, um dia de paz. Louvamos a Ti, ó Pai, pela oportunidade que temos, ó Pai, de estar em comunhão com os nossos irmãos, ainda que distante, ainda via internet, mas estamos em comunhão no único propósito de lermos a Tua palavra, de sermos ministrados pela Tua palavra. Senhor, visite cada irmão, cada irmã agora onde está, ó Pai, onde vive, abençoe a Tua família, a Tua casa, abençoe a Tua congregação, que as Tuas bênçãos, Senhor, seja derramadas sem medida sobre os Teus filhos. Nós louvamos a Ti, ó Pai, porque estamos concluindo mais um livro, ó Pai, mais um livro da Tua palavra, com entendimento, com revelação do Senhor para as nossas vidas, que o Senhor continue nos sustentando, nos dando graça, para continuarmos essa jornada de conhecer ao Senhor, conhecer e prosseguir conhecendo ao nosso Deus. Ó Pai querido, que os nossos irmãos sejam animados, sejam encorajados pelo poder do Teu Espírito Santo. E além de lermos, ó Pai, que possamos compartilhar, que outras pessoas venham fazer parte dessa comunidade, ó Pai, de leitura da Tua palavra. Abençoe cada pastor, cada professor que está aqui se dedicando, ó Pai, a ministrar cada capítulo para nós, ó Pai. Que o Teu poder possa vir sobre nós, nos aperfeiçoando, nos dando graça para prosseguirmos nessa jornada tão nobre, tão preciosa que é estudar a Tua palavra. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o capítulo 11 segue a restauração que estava acontecendo em Jerusalém, e agora que os muros estavam prontos, algumas coisas já tinham sido estabelecidas, eles precisavam estabelecer agora a habitação. Uma cidade precisava que as pessoas se estabelecessem ali, por segurança da cidade e porque o objetivo central, o coração de toda a nação de Israel estava em Jerusalém. E para muitos era um prazer em morar em Jerusalém, mas para outros a dificuldade era grande. Por quê? Se houvesse um ataque, qualquer coisa que acontecia contra uma cidade, eles iam no coração da cidade, onde estavam os muros, onde estava a parte principal da cidade. Então, em termos de segurança, era a parte mais arriscada de se viver, porque seria alvo de ataque. Então agora Neemias precisa organizar para que as pessoas venham habitar em Jerusalém. Então é estabelecido que 10% da população morasse em Jerusalém. Líderes estrategicamente precisavam estar lá, os levitas. Então foi feito toda uma organização, um sorteio. Você percebe que as pessoas agradeceram, louvaram a Deus pelas pessoas que se voluntariaram a morar em Jerusalém. Então o capítulo 11 todo é dedicado a essa organização, tem a lista de nomes das pessoas que moraram, a sua quantidade, para que viesse a ser estabelecida. Nós temos que pensar que a nação ficou 70 anos em cativeiro e já estava se passando muitos anos desde o momento que Zorobabel voltou. Então era uma organização do zero, é uma nação que eu não digo que estava no zero, ela estava no negativo, porque havia toda uma população deslocada, nascida no cativeiro, as que ficaram ali sofrida com todo o tempo que ficaram ali sem uma liderança, sem a sua nação, a cidade toda destruída. Então a organização precisava acontecer em todos os níveis e em todas as situações. É por isso que se dedica esse capítulo inteiro, vai continuar um pouquinho ainda no capítulo 12, organizando desde de detalhes de segurança, de habitação. Havia questão dos que trabalhavam no templo, então toda essa organização precisava vir através de uma liderança. E Neemias, como um bom líder que tem se mostrado ali fiel a Deus e preocupado com toda a estrutura de Jerusalém e das cidades vizinhas, estava resolvendo isso com uma dedicada organização.
Agora no capítulo 12, nós veremos do versículo 1 até o versículo 26 uma porção de nomes que Neemias, agora dentro de toda essa organização, ele precisa garantir que esteja na liderança e nos cuidados do templo, nos sacerdotes, os levitas, todos estejam dentro de uma linhagem, dentro daquilo que foi estabelecido pelo Senhor lá atrás. A parte que cuidava do louvor, das músicas, foi estabelecido por Davi. Você tem a referência em 1 Crônicas, capítulo 24, do 7 ao 19. Então Neemias agora estava colocando tudo em ordem para que nada disso ficasse fora. E isso também garantia para as próximas gerações ter o acesso a todo este documento. Diferente de hoje, nós temos o cartório tudo registrado, então eles precisavam registrar isso em livros para que as próximas gerações lá na frente tivessem acesso e fizessem uma ligação da história, do passado e do presente, para que deixasse uma informação ao futuro. Por isso que você, quando começa a ler os evangelhos, você vai encontrar também uma lista de genealogia fazendo a mesma ligação até chegar em Jesus. O capítulo 12, dos versos 27 ao 47, narra toda a cerimônia de dedicação da muralha restaurada de Jerusalém. Neemias convocou os levitas que viviam nas cidades vizinhas para se juntarem a eles em Jerusalém para a celebração. Essa celebração incluiu cânticos de louvor e agradecimentos ao Senhor, acompanhados por instrumentos musicais. Ele também organizou 2 corais para liderar a celebração, que marcharam ao longo das muralhas da cidade. Esses corais cantaram louvores ao Eterno e foram acompanhados por sacerdotes tocando trombetas e outros instrumentos musicais. Essa celebração foi uma demonstração pública de gratidão ao Eterno pela restauração da cidade e da adoração ao Senhor. Além disso, a celebração incluiu a participação dos sacerdotes e levitas em rituais de purificação, simbolizando a limpeza da cidade e da adoração ao Senhor. A celebração também incluiu ofertas e sacrifícios e doações para a manutenção do templo e dos sacerdotes. Com isso, Neemias demonstrou ser um líder sábio e visionário ao reconhecer a importância da celebração pública e da adoração ao Eterno na vida da cidade. A celebração da dedicação da muralha restaurada de Jerusalém foi uma expressão de gratidão ao Eterno por sua ajuda e proteção durante todo o processo de reconstrução. Agora no capítulo 13, nós vemos no verso 6 dizer que Neemias se ausentou de Jerusalém. Ele precisou voltar para o rei Artaxerxes, que era o rei da Babilônia, e ficou um tempo. Agora, quando ele retorna novamente para Jerusalém, ele encontra uma casa bagunçada. Então, o capítulo 13 vai abordar todos os problemas que ele encontra quando ele volta, e ele começa a confrontar os judeus novamente e mostrar dentro da lei como eles estavam caminhando errado. Ele lembra a esses judeus que eles haviam feito uma aliança com o Senhor. Diante da pregação da palavra de Esdras, eles tinham se comprometido a cumprir toda a palavra. Do versículo 1 ao versículo 3, descreve a primeira violação que Neemias encontrou quando retornou a Jerusalém. Neemias ouviu que os judeus haviam permitido a presença de estrangeiros no templo, algo que era claramente proibido pela lei de Moisés. Ele lembrou ao povo que os amonitas, os moabitas, haviam se oposto à marcha de Israel para Canaã e, portanto, não podiam ter parte no culto e no templo do Senhor. Você tem essa referência lá em Deuteronômio, capítulo 23, do verso 3 ao verso 5. Porque o fato dos judeus permitirem que os estrangeiros participassem do culto era uma violação direta da lei do Eterno, que tinha como objetivo manter a santidade e a pureza do templo e do povo do Senhor. É importante notar que Neemias repreendeu o povo por violar a lei do Senhor e não simplesmente por desrespeitar suas próprias tradições culturais ou práticas religiosas. Este episódio destaca a importância da obediência à palavra do Senhor e da proteção da santidade do templo. Também enfatiza a necessidade de lembrar e respeitar a história e as tradições de Israel, e não permitir que estranhos ou inimigos do Senhor se misturem com o povo escolhido por Deus.
Esse relato do versículo 1 ao 3 já é assim terrível. Agora nós vamos ver do 4 até o 9 algo pior ainda, quando ele se depara que o sumo sacerdote Eliasibe havia dado permissão para Tobias, um inimigo de Neemias, ficar em uma sala dentro do templo, onde deveria ser armazenados suprimentos destinados aos levitas. O fato de Eliasibe permitir que Tobias ficasse dentro do templo é ainda mais chocante, porque se vocês lembrarem, lá em Neemias 2, começa o levante que Tobias estava contra Neemias pela reconstrução dos muros. E você vai ver que Eliasibe permitiu, porque ele havia corrompido uma outra lei. Tobias, de alguma forma, era parente de Eliasibe por conta de algum casamento que acontecera. Então agora, por ser parente, ele concedeu que Tobias ficasse dentro do templo do Senhor. E esse tipo de comportamento representa uma grande violação da lei mosaica, que exigia que o templo fosse mantido puro e separado de todos os inimigos do Senhor. No entanto, o comportamento de Eliasibe é apenas um exemplo de uma tendência maior de corrupção que havia se infiltrado no povo do Eterno. Esta passagem destaca a necessidade e vigilância constante de um forte compromisso com a lei do Senhor. Neemias agiu rapidamente para corrigir a situação, expulsando Tobias do templo e purificando a sala onde ele havia ficado. A ação de Neemias mostra a importância da liderança justa e corajosa, que é capaz de tomar medidas drásticas quando necessário para proteger o povo e a lei do Senhor. Dos versos 10 ao verso 14, agora ele vai tratar da negligência do povo em trazer os seus dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Neemias descobriu que os levitas e músicos do templo, que deviam estar servindo no templo, estavam trabalhando em outras atividades, porque não havia mantimento suficiente para eles. A causa deste problema foi a falta de obediência do povo em trazer as suas contribuições. Os líderes de Judá haviam prometido empenhar-se para manter o templo em funcionamento e garantir que os levitas fossem bem cuidados. Eles até mesmo fizeram um acordo solene para essa promessa. Você vai ver lá em Neemias 9, verso 38, e no capítulo 10, 28 ao 39. No entanto, eles não cumpriram sua parte do acordo. Como resultado, o serviço do templo foi interrompido. Neemias ficou profundamente triste com essa situação. Ele convocou os líderes de Judá e os repreendeu por sua negligência. Ele também restaurou o serviço do templo, enviando os levitas de volta ao trabalho e nomeando 4 homens para supervisionar a coleta e distribuição da contribuição do povo. Dos versos 15 ao 22, ele apresenta um problema em relação à observância do sábado. Em vez de descansarem no sábado, como ordenado pelo Senhor, eles continuavam trabalhando como em outros dias da semana. Neemias fica indignado com essa situação e toma medidas para corrigir o problema. Ele ordena que as portas da cidade sejam fechadas ao cair da tarde da sexta-feira, para impedir que mercadores entrem na cidade no sábado para vender suas mercadorias. Ele também repreende os líderes de Judá por permitirem essa violação do sábado e os exorta a obedecerem ao Eterno. Ele termina pedindo ao Senhor que o ajude a corrigir o problema. Esta passagem mostra a importância da observância do sábado para o povo judeu. E é importante notar que o Senhor não apenas ordenou que o seu povo guardasse o sábado, mas também providenciou medidas para garantir a sua observância. Neemias ainda lembra que eles atrairiam a ira do Senhor se eles continuassem violando as leis do Senhor, inclusive o sábado. Dos versos 23 ao 31, relata um outro desafio que Neemias enfrentou, o problema do casamento misto. Neemias descobriu que muitos homens de Judá se casaram com mulheres estrangeiras, incluindo mulheres de Amon, Moabe e da Filistia, o que era proibido pela lei do Senhor. Você vê lá em Êxodo 34:16 e Deuteronômio 7:3. E era tão terrível isso que você vê na leitura aí que os seus filhos nem falavam o hebraico, falavam a língua materna, mas não falavam o hebraico. Então isso encadeia, ia totalmente desvirtuar aquilo que o Eterno havia determinado para Israel. Ele lembra
o problema que houve lá em Salomão quando ele começou a casar com essas mulheres estrangeiras, como isso levou Salomão a pecar, mesmo sendo o rei que era e dominando sobre todo Israel. Porque esses casamentos representavam uma ameaça para a pureza da linhagem de Israel e para a manutenção da fé verdadeira no Eterno. Por isso que Neemias reagiu fortemente contra essa prática, chamando-a de grande mal. Você vê no versículo 27, e maldizendo, ele amaldiçoou aqueles que estavam envolvidos nela, versículo 25, e até mesmo arrancou os cabelos de alguns que estavam envolvidos no casamento misto em um ato de julgamento simbólico. Além disso, ele fez com que os homens jurassem diante do Senhor que não continuariam com essas práticas. Essa prática de casamento misto não era apenas uma questão de desobediência à lei do Eterno, mas também afetava a unidade da comunidade de Judá. Ao se casar com mulheres estrangeiras, os homens de Judá estavam se afastando do propósito do Eterno para o povo de Israel, que era ser uma nação separada, dedicada a ele. A mistura de religiões e culturas só poderiam levar à confusão e o sincretismo religioso. Neemias mostrou coragem ao lidar com essas questões difíceis, mesmo que isso significasse confrontar aqueles que estavam envolvidos em casamentos mistos. Ele estava comprometido com a purificação e santificação do povo do Senhor em Judá, e ele sabia que isso exigiria ações firmes. Queridos, e chegamos ao fim de mais um dia, de mais um livro, e eu quero glorificar a Deus junto com vocês. Há uma grande caminhada ainda para chegarmos ao fim da leitura da Bíblia neste ano, mas nós já vencemos até aqui. Que o Senhor fortaleça cada dia mais você a estar lendo, divulgando este trabalho para que mais pessoas tenham acesso à leitura e exposição da palavra do Senhor. Eu quero deixar uma reflexão para os irmãos, baseado no que lemos hoje, a importância de conhecermos a palavra do Senhor e a importância de olharmos para as nossas vidas, para as ações que temos, para aquilo que fazemos, falamos, pensamos, acessamos, curtimos, comentamos. Tudo isso precisa estar debaixo da lei do Senhor, debaixo daquilo que o Senhor estabeleceu para nós. E quando nós verificarmos a nossa vida, as nossas ações, e percebemos que coisas estão fugindo daquilo que o Senhor, que a palavra do Senhor nos ensina, nós precisamos ter uma atitude exatamente igual de Neemias. Não podemos fazer concessões com aquilo que está fora da palavra do Senhor. Nós precisamos ter atitudes drásticas, porque andar fora da palavra do Senhor, com a infiltração do mundo, do pecado, da ideologia do mundo em nossas vidas, pode colocar em risco aquilo que é mais sagrado das nossas vidas. Lembrando que somos o corpo, a igreja, a noiva de Cristo, e nós temos a incumbência de mostrar para este mundo que há uma forma de viver santa, uma forma de viver pura no Senhor. Há uma forma de viver debaixo da graça que nos alcançou, que nos salvou, que nos redimiu através da fé. E só temos condições de mostrar para o mundo que há uma vida especial, poderosa em Deus quando nós estivermos vivendo esta vida. E que você possa viver o melhor do Senhor, que você faça um check-up em sua vida e que você não tenha medo de ser drástico com aquilo que separa você daquilo que Deus tem para você. Que Deus os abençoe e tenha um dia abençoado, um final de semana abençoado, em nome de Jesus, e até o próximo livro. Não gosto. Mas eu amo. Você vai ver que você vai gostar. Prova. Não gosto. Prova um. Mas eu já provei, Rafa. Não gosto. Não, prova. Não gosto.